Amém. Vamos para o segundo momento da nossa pregação. Eu quero te pedir que você abra comigo, por favor, o Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 25. Nós vamos entender aqui um segundo papel da Torre de Davi. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé a Torre de Davi, a irmã da Torre de Davi, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a Torre de Davi de perto, e perto dela o discípulo que amava, Jesus disse para a Torre de Davi: Maria, mulher, torre, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo: eis aí a tua torre, a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo recebeu como sua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor? Amados irmãos e irmãs, Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, e São João também disse na sua primeira carta, no capítulo 3, que no final dos tempos viriam impostores semeando uma falsa doutrina ou filosofias vãs ou discursos pagãos que iam confundir a fé de muitos crentes. Uma das grandes heresias que tem sido anunciado nos nossos dias é que o demônio não existe. Eu quero que você fique muito preocupado e muito atento com o que os seus filhos estão aprendendo na escola, porque os professores, grande parte deles de religião, de filosofia, já estão ensinando para as nossas crianças que o demônio não existe. Os nossos seminaristas têm aprendido no seminário que o demônio não existe. E já tem muitos sacerdotes antigos e modernistas também dizendo que o demônio não existe. A Bíblia fala do demônio 97 vezes. A Bíblia começa a falar do demônio no livro do Gênesis, capítulo 3, e termina falando do demônio no livro do Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos encontrar o demônio na prefiguração da serpente, na prefiguração do Leviatã, na prefiguração do dragão. Nós vamos encontrar também o demônio nas prefigurações de deuses pagãos do Antigo Testamento, como Marduk, Astarote, Moloque, Baal e Dagon. E nós vamos encontrar também o demônio na personificação de alguns homens muito ruins da Bíblia, como, por exemplo, Nabucodonosor, o rei da Síria, e Amaleque. Quem entendeu com perfeição quem é o demônio na Bíblia? Primeiro, Paulo, que na carta aos Efésios, capítulo 6, a famosa armadura do cristão, ele diz: irmãos, a luta de vocês não é contra homem, nem carne, nem osso, nem sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos, demônios espalhados pelos ares. O que Paulo estava dizendo? Que o demônio existe e nós não podemos brincar com ele. Quem é a segunda pessoa que entendeu com maestria quem é o demônio na Bíblia? São Pedro, que na primeira carta, no capítulo 5, ele diz: vocês precisam vigiar e orar, porque o demônio anda ao redor de vós como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. O que São Pedro está dizendo? Que o demônio existe e a gente não pode se ausentar disso. Terceira pessoa que entendeu isso muito bem foi São João, que está preso lá na ilha de Patmos, e ele escreve no livro do Apocalipse, capítulo 12, ó terra, ó mar, cuidado, porque o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vós com muita ira. O que São João está dizendo? Que o demônio existe e não dá para a gente fechar os olhos diante disso. Agora, quem amarra o raciocínio de Paulo aos Efésios, capítulo 6, quem amarra o raciocínio de São Pedro, capítulo 5, e quem amarra o raciocínio de São João em Apocalipse, capítulo 12, é Jesus, em João 10:10, onde ele diz: o diabo veio para matar, para roubar e para destruir.
Portanto, dizer que o demônio não existe, primeiro, é um erro exegético. Você está rasgando as páginas da sua Bíblia. Segundo, o demônio foi tratado em 3 concílios. Foram 3 papas diferentes falando sobre a existência do demônio. Terceiro, o demônio foi tratado em 2 dogmas católicos. Nós temos mais ou menos 158 dogmas, dividido em principais grupos de 60 e pouco, e desses 60 e pouco, um dogma é sobre a existência do demônio e o outro dogma é sobre a existência do inferno. Então, dizer que o demônio não existe é uma heresia. É por isso que o catecismo da Igreja Católica diz que se não existe demônio, não existe tentação. Se não existe tentação, então não existe pecado. E se não existe pecado, então Jesus morreu em vão. Por quê? Primeiro, Jesus morreu para apagar a mancha do pecado original. Segundo, Jesus morreu para destruir as obras das trevas. É Colossenses capítulo 3. Quando nós pecamos, nós construímos contra nós um documento que nos condenava e nos colocava na mão do maligno. Por isso, São Paulo vai dizer aos romanos que quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou esse documento que nos foi condenado e Satanás foi então vencido no Calvário, no sangue de Jesus. Então, dizer nos nossos dias que o demônio não existe é uma heresia sem igual. É uma coisa, é uma aberração exegética, teológica e doutrinária. Amém? A pergunta que fazemos aqui é: de quem que o demônio tem ódio? É simples, mas não é. Nós temos hoje no cânon romano mais de 20 mil santos canonizados pela Igreja Católica. É claro que há uma infinitude de santos, parentes nossos que morreram na santidade, que nunca serão santos de altares, mas que a igreja celebra eles no dia de todos os santos. Mas canonizados pela igreja, santos de altar, em torno de 20 mil, mais ou menos, no cânon. Desses santos, alguns, além de santos, são doutores. Então foram santos que contribuíram com seu intelecto e com a sua razão para manter a teologia e a doutrina por 2000 anos. Dentre eles, nós destacamos aqui São Cirilo de Jerusalém, doutor da igreja. Destacamos aqui São Basílio Magno, doutor da igreja. Destacamos aqui São Boaventura, doutor da igreja. Destacamos aqui Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja. Destacamos aqui Santo Inácio de Loyola, doutor da igreja. O que esses 5 santos que eu citei têm em comum? Todos os 5 disseram que o demônio só tem ódio sobre o céu e sobre a terra de uma coisa: sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu quero te explicar agora por que o inferno tem ódio da igreja. É simples. Na primeira carta de São João, no capítulo 5, São João faz questão de dizer que existem 2 mundos. Primeiro é o mundo que Deus criou, é o haja. Haja luz, haja estrela no firmamento, haja água, haja fogo. Então, o mundo criado por Deus é santo e é bom. Mas quando o ser humano pecou, esse mundo foi prostituído. E aí São João diz que o maligno é o príncipe deste mundo tenebroso. Ele não está falando do mundo criado por Deus. Ele está falando do mundanismo que se espalhou no mundo criado por Deus. Então ele está falando do mundo pagão, não do mundo haja que Deus criou. Então, São João diz que o demônio é o maligno, né? Ele é o príncipe desse mundo tenebroso, e ele acresce dizendo que esse mundo jaz nas trevas, ou seja, esse mundo prostituído por causa do pecado original, ele está nas mãos do demônio. Quem manda nesse mundo prostituído, profanado, é o demônio, e o demônio é o príncipe desse mundo tenebroso, que está nas trevas. Portanto, sobre a terra não há nada de santidade, a não ser a igreja fundada por Jesus Cristo. Então, a igreja católica é santa, sem ruga, sem mancha, sem tara corporal. A igreja católica é a esposa de Cristo na terra. Por isso, Jesus a desposou no Calvário. São Tomás de Aquino diz que a igreja católica nasce do peito aberto de Jesus na cruz.
Por isso dizer que a igreja é santa em pecador é um erro. Pecador somos nós, que somos o corpo místico, os membros da igreja, mas a igreja não é pecadora, a igreja é santa. Nós rezamos isso no credo niceno-constantinopolitano. Creio na igreja una, santa, católica e professo um só batismo para a remissão dos pecados. Portanto, depois que Adão e Eva pecaram, a humanidade ficou corrompida, o mundo ficou tenebroso. São João diz que esse mundo jaz nas trevas e quem manda nesse mundo é o maligno. A única coisa santa que ainda existe sobre a terra é a igreja católica apostólica romana, esposa de Cristo, e alguém só consegue ser santo estando como um galho ligado à videira que é a igreja, à vinha que é a igreja. É por isso que o catecismo da igreja católica vai dizer que não há santidade fora da igreja católica. Por isso que os nossos irmãos protestantes acreditam em salvação, mas não acreditam em santidade, ok? Então, a igreja católica é o equilíbrio do universo. Por que que o demônio não tomou conta do mundo ainda? Porque a santidade da igreja o detém. E por que que Deus não destruiu esse mundo ainda com a sua cólera, com a sua ira? Porque a santidade da igreja aplaca a ira de Deus. Toda vez que você vai à Santa Missa, acontece a parábola da figueira, onde o dono da figueira diz: eu vou cortar. E aí aparece o vinhateiro e diz: não, me dá mais um ano, eu vou regar, eu vou colocar adubo, eu vou tentar. Se depois de um ano não der fruto, o senhor vem para arrancar. Então, por que que Deus não destruiu esse mundo ainda? Porque a santidade da igreja aplaca a ira de Deus. Por que que o demônio não reina sobre todas as coisas ainda? Porque a santidade da igreja o detém. Portanto, tudo que existe sobre o céu, sobre a terra, existe por causa da igreja. A igreja é o equilíbrio do universo. A igreja é a única coisa santa que ainda existe sobre a terra depois que Jesus subiu para o céu. Vamos aplaudir. Viva a igreja católica, viva a igreja católica. Maravilhoso, maravilhoso. Você pode bater no seu peito e na sua casa e dizer: viva a igreja católica, viva a igreja católica. Por isso, São João no capítulo 8, versículo 32, quando ele vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará, o catecismo da igreja católica vai dizer que todo o depositário da verdade está dentro da igreja de Cristo. E como o demônio é o pai da mentira, a santidade, que é a verdade, predomina sobre a terra. Gente, que maravilha, que maravilha. Então, a igreja não respira 5 segundos sem tomar um soco ou um chute. Porque se o inferno tem, na verdade, os doutores da igreja disseram, é ódio, é da igreja. Se o pé, a pedra no sapato, né, é a igreja, então o inferno fica o tempo inteiro tentando produzir meio de destruir a igreja, destruir a igreja, destruir a igreja, destruir a igreja. Só tem um detalhe: Jesus já sabia disso. E porque Jesus sabia disso, em Mateus capítulo 16, no dia do primato de Pedro, Jesus disse: Pedro, tu és Petros, e sobre você, minha pedra, eu vou edificar a minha, é pronome pessoal, é uma igreja só, a minha igreja. E um pequeno detalhe precisa ser observado: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Então o demônio existe, ponto 1. Ponto 2, o ódio do demônio é a igreja. Ponto 3, mas ele não pode tocar e nem destruir a igreja. Por quê? Porque Jesus já deixou prescrito. Por quê? Porque a igreja é santa e o demônio não pode tocar onde não tem brecha. O demônio não pode tocar na igreja. Tá bom. Mas o demônio não desiste nunca. Por causa disso, ele fica procurando meios de, pelo menos, mexer, abalar, né, pelas beiradas, sabe, comendo pelas beiradas, para enfraquecer a estrutura da igreja, já que não pode destruí-lo. E um dos meios que eu queria meditar com você hoje, para a gente chegar na Torre de Davi, é um meio assim cruel, covarde, que o demônio tem feito para desestabilizar as bases da igreja, desfigurando a sua imagem. Diga comigo: desfigurando a sua imagem. Bate no seu peito e diga: desfigurando a sua imagem. O que é desfigurar? É tirar a beleza da figura.
Ou seja, o papel do demônio é deixar a igreja mal falada, feia, sem crédito e sem moral. Como é que ele faz isso? Olha aqui, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma grande prova final. E essa prova final vai abalar a fé de muitos crentes. Veja bem, não é que o demônio vai pegar os crentes. O demônio vai abalar a estrutura da igreja. E a igreja, estando desfigurada, queimada, mal falada, vai mexer com a fé dos crentes. Não é? Então o papel do demônio é provocar escândalos, todos os dias, todo dia, né? E mesmo quando não provoca escândalos, vai produzindo uma falta de temor. Você sabe muito bem, nos nossos dias as pessoas estão tratando o Papa como se fosse o senhor Manel ali do boteco da esquina, né? Eu sou de uma outra geração. Eu sou de uma geração que o padre chamava a gente na sacristia, dava uma ferrada na gente, desculpa a palavra, mas era isso, dava uma ferrada na gente, e a gente estava errado. Não, a gente estava certo, mas a gente chorava, engolia, voltava para casa chorando, e daí 15 dias a gente marcava uma confissão, ia lá e falava: padre, eu vim me confessar que eu fiquei muito magoado com o senhor 15 dias atrás, porque eu estava certo e o senhor me humilhou, mas o senhor é padre, eu é que quero te pedir perdão por eu ter ficado magoado. Moral da história, a gente amava padre, amava a igreja, os padres eram batizados no Espírito Santo, os padres comiam na casa da gente, e nós tivemos muitos sacerdotes que foram, entre aspas, resgatados e que foram espiritualizados, porque nós amávamos os padres. A geração de hoje, o padre vai falar com você quando você está errado e você não aceita ser corrigido, e você manda ele para aquele lugar e fala: o senhor é um homem igual eu não devo obediência a você, eu passo aí a missa em outro lugar, não pago mais meu dízimo aqui, tudo que eu fazia por você não faço mais, e você dá as costas, amaldiçoa o sacerdote e começa a ir para as redes sociais, arrebentando, e você que ia à missa numa igreja, passa a ir na outra, você que ia num grupo, passa a ir no outro, porque a geração de hoje não tem mais temor, e não tem mais nem respeito. Então a igreja está nesse momento assim, desculpa, sem crédito e sem respeito. A igreja que já foi tão poderosa e que tinha influência de Estado, hoje as pessoas falam do bispo como se ele fosse o meu avô, e às vezes nem do meu avô a pessoa trata assim. Hoje as pessoas tratam os sacerdotes assim, sem nenhum pingo de respeito, e as pessoas estão assim, desfigurando a imagem da igreja, cada vez mais falada, e muitos sacerdotes com depressão, muitos os casos de suicídio, alguns abandonando os sacerdotes, escândalo de desvio sexual, de tantas coisas. Talvez você só conheça a sua diocese, né? A gente tem visitado o Brasil, fora do Brasil, países que eu preguei, que igrejas estão sendo vendidas por falta de vocação, porque não tem sacerdotes, escândalos que explodem. Então o demônio vai deixando a igreja desfigurada, feia, amarrotada, sem crédito, queimada. Para quê? Haverá, Catecismo da Igreja 675, a igreja vai passar por uma prova tão grande, uma prova final, ela vai ser tão machucada, ela vai apanhar tanto, ela vai ser tão moída, que o que vai acontecer? Ela vai ser destruída? Não, porque ela não pode ser destruída. Eu já estou pregando isso para você já há alguns minutos. Mas vai abalar a fé dos crentes. Ou seja, as pessoas vão olhar para a igreja mal falada e vai dizer: eu que não vou vir à missa, olha o que a igreja se tornou, eu que não vou me confessar com esse padre aí, que a gente ficou sabendo essas coisas aí, eu que não vou mais frequentar o grupo com esse líder aí, com esse coordenador aí, com esse tipo de pregador aí que caiu. E a igreja vai sofrendo com o adultério das pessoas, com a pornografia, com prostituição, com os escândalos, de tudo quanto é tipo de ordem. E a fé dos crentes, ela é abalada, porque as pessoas estão decepcionadas com a figura desfigurada que a igreja nos nossos dias tem se apresentado. É por isso que a maioria das mensagens de Nossa Senhora, ela tem dito: rezem pelo Papa, rezem pelos sacerdotes, rezem pela igreja. Haverá uma grande divisão. Nossa Senhora está dizendo que nos nossos dias o demônio que não pode destruir a igreja, amém, aleluia, ele está trabalhando para desmontar a base da igreja, para perturbar, e uma das grandes fontes de perturbação é desfigurar a imagem da igreja. Diga comigo de novo: desfigurar a imagem da igreja. Só que eu estou pregando para gente maduro, amém? E os marianos são maduros.
Então aqui eu preciso te trazer uma revelação. Os vínculos que nós temos com a igreja não são vínculos nem emocionais nem afetivos, são vínculos espirituais, porque são vínculos de sangue de altar. Então quando você fica sabendo que alguém caiu, a gente fica triste, mas a igreja continua sendo santa. Quando fica sabendo que alguém abandonou, a gente fica triste, mas a igreja continua sendo a esposa de Cristo Santo Imaculado. Por quê? Aprenda isso e aplaude no final que eu falar. A igreja não vive da santidade das ovelhas, ela vive da santidade do seu pastor. E a santidade da igreja é a santidade de Cristo. Pode aplaudir, é a santidade de Cristo. Isso é Salmo 118, a pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou na pedra angular, no qual todo edifício é fundado. Quem é o santo que sustenta a igreja? É Cristo. Isso é a primeira carta de São Pedro, capítulo 3. A pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou na pedra angular, no qual todo edifício é fundado. Quem santifica a igreja é Cristo. Então quando as pessoas caem, escandaliza, desfigura a igreja, visivelmente nós ficamos afetivos, de forma muito machucada, os nossos afetos ficam machucados. Nossa, que pena, nossa, mas aquele homem, nossa, aquela mulher, gente, quem diria? Gente, isso é só sentimento, tá bom? Mas nossos laços com a igreja não são de sentimentos, nossos laços são de sangue. As pessoas vêm e vão, caem, levanta, cai de novo, às vezes não levanta. A igreja continua sendo santa, imaculada, esposa de Cristo, e a santidade da igreja é a santidade do seu noivo. É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 14, em diante, vai tratar de como será a subida da igreja e o casamento que ela fará com seu esposo na Nova Jerusalém, que é a eternidade celeste. Então hoje eu quero convidar você a se curar de toda decepção que você já teve dentro da igreja. Porque na verdade você não decepcionou com a igreja, você decepcionou com as pessoas. E a igreja continua santa. Então daqui para frente você vai ver muita gente abandonar, muita. E desculpa, eu vou ser sincero, se amanhã você ficar sabendo que Moisés caiu, eu sei que você vai ficar estarrecido. Toca a sua vida. A igreja continua sendo santa. Moisés caiu, ficou para trás, não vigiou, ficou. Mas a igreja continua sendo santa, imaculada, perfeita, sem ruga, sem mancha. Porque a santidade da igreja não é a santidade do Moisés. A santidade da igreja é a santidade de Jesus, pedra angular. Salmo 118, primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Então hoje eu estou convidando você a vencer as decepções afetivas e emocionais que você teve dentro da igreja, que não podem ser atribuídas à igreja, mas precisam ser atribuídas a pessoas, mas a igreja continua sendo santa. Você está me entendendo? Pergunta para quem está do seu lado aí, você está entendendo? Vocês que estão aqui, pergunta, está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Então, por que o catecismo da igreja 675 está dizendo que o demônio vai bater tanto na igreja e deixar ela tão desfigurada que os crentes vão abandonar a fé? Porque o pessoal não entendeu isso que eu estou pregando aqui, né? Eu não fui acolhido, eu não fui amado, eu não fui abraçado, o padre não foi lá em casa, não quis falar comigo, escondeu de mim. As pessoas estão procurando a igreja por vínculos afetivos e emocionais. E não, a gente vai na igreja para adorar a Deus, porque o nosso vínculo é com sangue, é no altar, nosso vínculo é espiritual. Mas infelizmente o demônio vai conseguir tirar muitas pessoas da igreja, deixando a igreja queimada e mal falada. E aqui eu cheguei aonde eu queria. São João Crisóstomo, grande santo da igreja, dizia que o final da igreja vai ser ficar com a aparência do seu fundador. Pergunte para mim qual foi a aparência do fundador da igreja. Você quer saber? Isaías 53. Ele parecia um verme. Ao vê-lo cobríamos o rosto de vergonha. Já não tinha mais beleza e nem aparência humana. São João Crisóstomo diz que a igreja, antes de Cristo voltar, vai ter essa cara. Não parece gente, não parece humana, parece um verme. E ao olhar para a igreja, nós viraremos
o rosto de vergonha, de tão arrebentada, de tão desfigurada, de tão machucada, ela ficará. Já que São João Crisóstomo quis contar que o destino final da igreja é ficar igual ao seu fundador, então a gente vai ter que se mudar para os pés da cruz agora para continuar a nossa pregação. Olha comigo para o Calvário. Então, no Calvário, nós temos agora a igreja. E a igreja está o bagaço da bagaça, da bagaça, da bagaça, da bagaça. A igreja está só o pó. Se a igreja vai ficar assim, desfigurada, parecendo um verme, sem aparência, e ao vê-la nós cobriremos o rosto de vergonha, se a cena da igreja é a cena do Calvário, diz São João Crisóstomo, quem é que estava lá aos pés da igreja desfigurada? Duas pessoas, claro, tem aqui uns coadjuvantes, Maria, mulher de Cleofa, Maria Madalena, Maria sua irmã, as três Maria, mas vamos ficar com as duas pessoas principais. João, que era quem amava a igreja, o discípulo amado, não era? Na Santa Ceia, cabeça no peito. Quando os saduceus começaram a falar que iam matar Jesus, João falou, Senhor, se tu queres, nós vamos pedir a Deus para mandar fogo sobre a terra e vamos acabar com todo mundo. E Jesus falou, calma João, respira. E chamou eles de Boanerges, os filhos do trovão, Pedro, Tiago e João. Então João, que ama Jesus, João que ama a igreja, está olhando a igreja arrebentada, desfigurada, sem figura, sem beleza, e continua lá de pé, porque ele conhece o fundamento da igreja. Então só vai ficar de pé na igreja católica até Jesus voltar quem amar a igreja, e é por isso que nós estamos pregando há muito tempo, cuidado com a inversão do culto. Os cultos dos nossos dias, o centro está no homem. Eu vou na igreja porque eu estou sentindo dor. Eu vou na igreja porque eu preciso de um milagre. Eu vou na igreja porque eu estou precisando fazer uma prova. Eu vou na igreja porque vai ter ENEM. Eu vou na igreja porque meu marido está com câncer. Eu vou na igreja, ou seja, o centro do culto é o ser humano. É a pessoa que quer ser acolhida, amada, abraçada, quer escutar o que ela quer sair de lá com o que ela quer, porque o centro do culto é ela. Mas isso não é igreja. Igreja vem de religião, de religare, de ligação entre céu e a terra. O centro de ligação é Deus. Eu vou na igreja para amar a Deus, eu vou na igreja para louvar a Deus, eu vou na igreja por gratidão a Deus, eu vou na igreja por benevolência. Eu não vou na igreja para ser bem tratado, eu não vou na igreja para ser abraçado, eu não vou na igreja porque eu estou carente, eu não vou na igreja porque eu estou choroso, eu vou na igreja porque eu tenho laços de sangue com o altar, eu vou na igreja porque eu quero adorar a Deus. É só você pegar aqui o Antigo Testamento, as pessoas iam no templo para quê? Para levar oferta de animais, de sangue, sacrifício. Por quê? Porque o centro do culto é Deus, não é o ser humano. Só que a nossa geração hoje, essa geração moderninha que só quer vitória, 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 vitória. Então assim, parece que o culto foi todo voltado para o ser humano, e não é o ser humano mais que adora a Deus. Deus saiu do trono e o ser humano entrou no trono. Esse povo interesseiro não vai ficar na igreja, porque ela vai ficar tão feia que esse povo vai procurar uma igreja mais bonita, uma igreja mais pintadinha, uma igreja que tem ar-condicionado, uma igreja que tem aguinha mineral, uma igreja que tem segurança na porta, uma igreja que alguém olha os seus carros, uma igreja que alguém te abraça e tem um lugarzinho reservado para você, mesmo quando você chega no meio da missa. As pessoas vão procurar uma igreja mais aprazível, com uma aparência mais bela, porque só vai ficar aos pés da cruz, olhando para a igreja desfigurada, quem tiver amor. Essa pregação é um divisor de água. Só vai ficar na igreja os apaixonados, os amantes. Quem não amar a igreja a partir de agora, eu não dou 5, 7, 10 anos para você. Eu não dou. Porque nós vamos chegar no momento que vai ser vergonhoso falar que é católico. Nós vamos chegar no momento que as pessoas vão rir de nós, da gente falar que a gente é missionário da igreja. Porque a igreja vai ficar tão desfigurada que o único que vai querer ficar lá olhando para ela é quem tem amor por ela. É quem colocou o ouvido no peito, escutou as batidas dela na Santa Ceia. O único que foi lá correndo na frente para ver a igreja ressuscitada. E ainda esperou por obediência Pedro entrar primeiro. Só vai ficar na igreja quem amá-la, porque ela vai ficar tão queimada, tão mal falada, que quem não amar
vai trair, vai embora. Vai fazer como os maridos e as mulheres de hoje em dia, que trocam os seus amores por alguém mais novo, mais bonito e mais belo, visivelmente, mas que não tem com você uma história de amor. Quem é a segunda pessoa que está aos pés da cruz? A mãe da igreja. E é fácil você entender isso. Alguém aqui já passou perto de um presídio? Contabiliza lá. Quem está na fila para visitar a parente no presídio? A mãe. Ou a esposa. Mas aqui falando de mãe. Que pai que vai visitar a filha no presídio? Ah, não, mas é porque ele trabalha. Mentira! É porque só passa por tudo que tem que passar para entrar, para ver o filho, a mãe. Quando um filho é internado no hospital e alguém precisa passar a noite lá, quem vai? Não é a mãe porque o pai trabalha no outro dia. Mentira, aqui para você. É porque é só a mãe que fica do lado do filho na hora da dor. Vai num velório e observa a atitude do pai e da mãe. Quem literalmente está sentindo que está perdendo um filho. Quem que demonstra isso na beira do caixão? Não estou falando com escândalo, não. Estou falando de sentimento. A mãe. E a igreja está agora desfigurada, feia, no Calvário. Só o bagaço. E quem está olhando para ela? A mãe. E agora eu quero substituir a palavra mãe pela Torre de Davi. Por que que a Torre de Davi está aos pés da cruz? É simples. O Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, 1974, disse que a partir de agora Maria era a mãe da igreja. A igreja já venerava Nossa Senhora como mãe da igreja desde o ano 300, já venerava. Só que o título de Nossa Senhora, mãe da igreja, só aconteceu no Concílio Vaticano II. Nós estamos falando aí de 50 e poucos anos que a igreja oficialmente venera a Torre de Davi como a mãe da igreja. Isso bate ou não bate com a visão de Dom Bosco? Quem lembra? Que ele enxergava a barca de Pedro, a igreja, no meio de uma tempestade, todo mundo desesperado, gente pulando, e o Papa lá com o leme na mão, dizendo, e agora, e agora, e agora, e agora? E aparece lá na ponta quem? A Eucaristia e a mãe da igreja. É por isso que Nossa Senhora está aparecendo em Fátima, Lourdes, La Salette, Medjugorje, Garabandal. Agora ela está aparecendo aqui aos pés da cruz. E apareceu na visão de Dom Bosco como a mãe da igreja. Nesses tempos difíceis que nós vamos viver, Nossa Senhora está se levantando para proteger a igreja. E aqui tem uma outra revelação maravilhosa. Jesus desfigurado olha para baixo e pega os que amam a igreja e fala, ó, eu quero que vocês fiquem com a Torre de Davi. E Jesus olha para a Torre de Davi e diz, ó Torre de Davi, esconde os que amam a igreja aí no seu coração, por favor. Você está conseguindo entender meu raciocínio? Você ama a igreja? A Virgem Maria, o escudo dos valentes, a Torre de Davi está pegando você e dizendo, é soldado? Vai até o final? Vai morrer por essa igreja? Então vem para cá. Você é meu. Ao mesmo tempo que está olhando para a igreja e dizendo, o Torre de Davi, o Maria, Torre de Davi, estamos na batalha, a senhora vai ficar comigo até o final? Então eu estou dando para a senhora um grupo de soldados. Abraça eles para mim, por favor. É por isso que nós sabemos que vai ficar no final dos tempos de pé os marianos. Por quê? Porque eles são os bonzões? Não. Porque Jesus falou que a Torre de Davi precisa abraçar os soldados e que os soldados precisam abraçar a Torre de Davi, que essa base militar que vai ficar aos pés da cruz, que vai entender que estamos numa batalha, são só os valentes. E é por isso que nós estamos, muito mais do que lançando uma camiseta, nós estamos lançando uma história de amor para você. Nossa Senhora é o escudo dos valentes. A Torre de Davi estava aos pés da cruz estrategicamente. Assim como a Torre de Davi apareceu na visão de Dom Bosco estrategicamente. Assim como Nossa Senhora em Fátima estrategicamente diz que no final o Imaculado Coração dela vai triunfar. Portanto, estrategicamente no Concílio Vaticano II, um concílio que era ecumênico.
O Papa Paulo VI diz: Maria é a mãe da igreja, e a partir de agora nós vamos chamá-la de mãe da igreja. Gente, é muito mais do que a mãe de Jesus aos pés da cruz, é a torre de Davi aos pés da cruz. Tanto é que São João da Cruz compara Jerusalém à igreja. Então você imagina comigo? Você imagina que a torre protegia a cidade sagrada de Jerusalém. A torre que é Maria protege a igreja desfigurada que no final dos tempos está sendo atacada. A igreja vai ficar feia? Vai ficar mal falada? Vai ficar queimada? Vai. Eu pergunto para você, você quer ser João, um soldado? Sim! Então a torre de Davi está pegando você, está abrindo as portas para você, para dizer: vem refugiar no meu coração. Vamos lutar comigo? Vamos lutar comigo? Pode aplaudir se você está entendendo. Bate no seu peito e diga: eu sou soldado. Eu sou João, aos pés da cruz. Eu quero amar a igreja até o final, dar minha vida por ela, se preciso for. É por isso que Jesus deu João para a Virgem Maria. Ela é a torre de Davi, a base dos soldados, a mãe dos soldados, o quartel dos soldados. A Virgem Maria é o escudo dos valentes. Portanto, eu preciso, caminhando para a conclusão da pregação, dizendo que nós não precisamos ter medo de nada. Não precisamos. O que aconteceu com Jesus na cruz? Morreu. E o que Nossa Senhora fez? Pegou nos braços. O que Nossa Senhora fez? Pegou nos braços. E depois que pegou nos braços, sob o título de Nossa Senhora da Piedade, da Pietá, do Calvário, do Monte Calvário, Nossa Senhora da Agonia, Nossa Senhora das Dores, fez o quê? Beijou. Por que Nossa Senhora beijou? Porque ela acreditava que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar. Eu quero convidar você a gente beijar a igreja machucada nesse tempo. Eu acho que não é loucura eu dizer, eu quero convidar você a gente beijar a igreja morta. Acho que você entendeu, né? A palavra morta. Eu quero convidar você a beijar a igreja desfigurada, machucada. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? A igreja vai ressuscitar ao terceiro dia. Algumas considerações interessantes. Acho que o som mudou um pouco aí, porque eu fiquei afônico, não é isso? É minha garganta mesmo. Primeira coisa que você precisa entender, então. Quem não amar a igreja não vai ficar nela. Decora isso, por favor. Segunda coisa, quem vai amar a igreja é os marianos. Por quê? Porque os soldados estão vinculados à torre de Davi. Não tem soldado fora da torre de Davi. Não tem. Os soldados de Davi guardam suas armas e fazem suas reuniões na torre. Não existe um militar independente da torre. Não tem jeito. E é por isso que os casais que têm vencido são os marianos, os padres que você conhece, que têm sustentado a igreja no peito, são os marianos, os pregadores, as comunidades, os jovens santos que vivem a castidade são os marianos, os filhos que a gente tem visto nos casais pelo Brasil, que a gente dá gosto de ver as crianças, são todas marianas. Estou falando mariano de estereótipo externo, mas mariano na alma, estão aprendendo a amar Maria, porque é esse projeto de quem vai amar a igreja está dentro de Maria e a torre de Davi está abraçando os soldados. É um processo de troca, né? Alguns serão chamados para a linha de frente, já disse, repito, outros para a retaguarda. Você precisa achar o seu lugar na batalha. Precisa achar. Talvez você fique querendo ser uma coisa que não é o que Deus quer para você, entende? Né? Cada um. Na comunidade tem os que pregam, tem os que correm atrás, tem os que pagam a conta, tem os que lutam, os que vai para a rua, os que faz compra. Mas todo mundo rezando, lutando, chorando, dando sim, renovando, não é? Quem está colocando comida para o porco está fazendo a mesma coisa que quem está com o microfone na mão. Porque é um exército, e exército é uma estratégia. Uns vão, uns seguram, uns ficam escondidos, uns protegem, uns pegam os feridos. É assim. Então, acha o seu lugar nessa batalha. Porque nós estamos em batalha. Já fui muito claro. E quem está sendo machucado nesse momento é a igreja de Cristo.
Terceira coisa, é por isso que Nossa Senhora está dando muitas mensagens. Muitas mensagens, né? Claro que tem as aprovadas pela igreja, tem aquelas que não são, não pode ser divulgado como mensagem oficial, apenas como mensagem particular. Mas Nossa Senhora está gritando, para a gente acordar da batalha que nós estamos entrando. Quarta coisa, Nossa Senhora está nos dando as suas armas. Você que não reza o texto ainda, nós temos que rezar. O rosário, devoção a São Miguel, sacrifício, penitência, dores, vigílias, né? Nossa Senhora está chamando pessoas para acordar na madrugada para orar, gente para rezar pelas almas do purgatório, gente para oferecer sacrifícios pelos sacerdotes, pelas vocações, né? Por isso que Nossa Senhora apareceu sob o título de Rosa Mística, dizendo que ela queria, né, que houvesse ali um soldado dela dentro de cada congregação, para ela santificar as vocações daquele lugar, né? Quinta coisa é que Nossa Senhora tem a direção e todo o foco da batalha, né? Ela tem a direção da batalha, por isso que ela está falando. Reza pelo Papa, reza pelos sacerdotes, reza o texto nas casas. Cuidado com as coisas que estão entrando pela TV, cuidado com o modismo, com o mundanismo, com o ativismo. As mensagens que Nossa Senhora está dando na nossa casa, está falando de aborto, está falando de... Nossa Senhora está entendendo tudo que está acontecendo. E eu queria que a gente parasse de viver à margem das coisas, entende? E a gente hoje entrasse de verdade nessa batalha. Mas a notícia boa é essa. Se a Virgem Maria é a torre de Davi, diga amém. E se você é João aos pés da cruz, diga amém. Então está os amantes da igreja e a torre de Davi aos pés da cruz, amém. E se a cruz é o xerox de como a igreja vai ficar, nós vamos com Maria lutar por essa igreja. A partir de agora eu quero que você não fique triste quando você vê pessoas indo embora. Não fique triste. A igreja não está preocupada com quantidade de membros. Ela está preocupada com a paixão. Quando Jesus aparece em Apocalipse capítulo 4 e manda as mensagens para as famosas igrejas da Ásia, ele elogia as igrejas que cresceram, mas critica que elas se afastaram da paixão e do amor. A partir de agora, junto com Nossa Senhora, sendo soldado delas, eu quero pedir a você que nós possamos entrar nessa batalha e defender a nossa fé. Vai ficando de pé, quero convidar meus irmãos de comunidade.